Se você é fã de animes, com certeza você já ouviu falar no anime chamado My Hero Academia. E se você quiser aprender a roupinha completa do Midoriya, mais conhecido também como Deku, que é o personagem principal desse anime, não sai daí que eu vou te ensinar tudo até o fim desse vídeo. Fala Inventários, meu nome é Tatiane da Silva e você está no canal Inventário. E se você é fã de My Hero Academia, você vai adorar o vídeo de hoje. Nós vamos aprender a fazer essa roupinha completa em biscoito, que é do personagem principal do anime My Hero Academia. Pra quem não conhece o anime, ele se passa em volta desse personagem principal, Midoriya. E ele vive um mundo que todos os seres humanos possuem poderes, né? Que eles chamam de individualidade. E ele foi um dos únicos que nasceu sem essa individualidade. Mas isso não impede dele querer ser o super-herói número 1. E ele se desvenda aí em várias aventuras. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui. Quem quiser assistir o anime, ele está disponível na Crunchyroll. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que esse vídeo é parte essencial de um curso que está rolando aqui no canal. É o curso onde eu ensino você a modelar do zero esse estilo de doll, né, de boneca em biscuit. A gente já aprendeu a fazer o rostinho, aplicamos uma técnica muito bacana no rostinho, já aprendemos a fazer o corpo e nessa aula eu só vou ensinar a colocar roupinha no personagem. Eu vou deixar toda a playlist aqui nos cards, é essencial que você assista esses vídeos para poder fazer essa aula. Agora chega de enrolação e bora modelar! Para esse tutorial você irá precisar de corpinho da aula passada. Se você ainda não viu a última aula desse curso de doll em biscuit, clica aqui nos cards que essa aula vai estar aqui. Massa de biscuit nas cores preta, verde. Esse tom de verde eu misturei um pouco de azul claro com verde até obter esse tom. Vinho e branco. Rolinho, agulhas de crochê, algumas estecas de sua preferência, cola PVA para biscuit, balança, tinta acrílica preta, pincel fino e tinta acrílica dourada. Por enquanto são esses os materiais. Se tiver mais algum material eu vou falar ao longo do vídeo. Para começar essa aula, eu vou lembrar de uma coisa que a gente aprendeu na aula passada. Nós vamos fazer sempre no biscuit o que vier por baixo, na camada de baixo, ou seja, aqui o macacão dele está por baixo de tudo. Então nós vamos começar com o macacão. Para começar, eu vou abrir a nossa massa esverdeada de uma forma que ela fique bem fina. Feito isso, agora eu irei medir aqui no corpinho. Vou cortar os excessos. E vou medir aqui na perna a altura que vai ser para a gente cortar o excesso. Aqui eu vou dar uma picotada assim para a gente conseguir colocar a massa por dentro da perna dele. Essa parte vai vir para dentro da perna. E vou fazer umas dobraduras assim para poder ser as dobras da calça. Dessa forma. Vou passar cola aqui na perna e vou colar. Vou cortar a emenda aqui por dentro para ela não aparecer. E ficar assim a primeira parte da calça. Aqui eu já fiz umas emendas para poder dar acabamento. Eu fiz tanto na parte de trás quanto na parte da frente. E vocês também podem acentuar as dobraduras aqui com agulha de crochê, não tem problema. Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Tome muito cuidado com o acabamento. Aqui atrás eu vou pegar e vou colocar o restante de massa por cima dessa parte que ficou um buraco. E a gente vai realizar a emenda ali. Vou cortar o excesso de massa e venho rasgando essa massa aqui para facilitar a emenda. Agora eu passo água e com o pincel modelador eu venho realizando essa junção. E depois de feita a emenda ele vai ficar assim, olha, bem lisinho. Eu alisei bem com a mão e ele ficou bem lisinho. Se você vê que ficou alguma imperfeição, você pode aproveitar e puxar umas dobrinhas que elas saiam. Essa dica vale para qualquer personagem, qualquer roupinha que você for fazer. Agora eu irei demarcar onde vai o cinto. Eu vou colocar ele sobre a nossa folha de proporção. Vou ver aonde vai o cinto e vou marcar. Eu marquei com a ponta da unha mesmo. Agora eu vou vir com essa estequinha, que ela é ótima para esse tipo de trabalho.
e vou separar aqui, olha, onde vai o cinto. Tá vendo que ela deixa bem retinho aqui embaixo? É esse efeito que a gente quer. Agora eu vou pegar a massa preta, fazer um pequeno rolinho e achatar. E eu vou colocar essa massa aqui em volta, pra gente fazer os detalhes que ele tem na perna. Aqui atrás eu irei cortar e vou dar o acabamento novamente passando um pouco de água. Fiz também do outro lado. E eu vou marcar novamente aqui como se fosse as dobraduras da roupa. Eu fiz novamente uma tira de massa, só que dessa vez eu deixei ela um pouquinho mais grossa. E eu vou colar ela um pouquinho abaixo dessa que a gente acabou de colar. Fiz o mesmo aqui para o outro lado. Novamente eu abri uma tira de massa e vou cortar aqui, olha, como se fosse um quadrado na parte de cima. Dessa forma, é esse formato que precisa ficar. E eu vou colar aqui por cima dessas massas pretas que a gente colocou. E eu vou cortar o excesso. E pessoal, vai ficar assim, olha. É esse aqui o acabamento que a gente quer. Agora eu vou fazer a parte de cima aqui do macacão. Eu abri novamente a massa verde na mesma espessura da que a gente usou para fazer a calça. E eu vou cortar aqui embaixo o excesso com a carretilha. Eu vou dobrar assim para dentro, porque essa parte é a parte mais grossa que vai por cima do cinto. Vou cortar reto aqui essa parte da frente. Cortei o excesso aqui do lado. E já vou fazendo as marcas também de dobradura aqui da blusa. Não se esqueçam dessa parte. Eu vou passar cola aqui no corpinho e vou colar, deixando um espaço para a gente poder colocar o cinto depois. E aqui na frente eu vou cortar o excesso. Cortem com muito cuidado, pessoal. E aqui eu vou picotar o excesso de massa que sobrou aqui em cima. O pescoço dele vai ser vestido mesmo. Então eu não vou tirar esse excesso daqui. E agora com o meu dedo molhado eu venho dando o acabamento aqui, tirando todas essas rebarbas. Aqui eu já dei o acabamento no meu, tá? O acabamento é o mesmo processo aqui das calças. Eu só marquei aqui com a esteca agulha e uni aqui na frente para ficar um acabamento melhor. Depois de feito isso, eu vou pegar a tinta acrílica preta. Eu estou utilizando a tinta acrílica fosca. Vou pegar um pincel filete. Vou diluir um pouco essa tinta em água e vou pintar a listra preta que ele tem de cada lado na roupa. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aqui dos lados eu pinto como se fosse um meio quadrado, mas a ponta dele é um pouco mais estreita. Eu faço isso bem um pouco abaixo de onde a gente vai colocar os braços. E eu vou fazer isso também aqui do outro lado. Se você sentir dificuldade em pintar essa parte, primeiro você pode marcar com um lápis e depois vir pintando, não tem problema. Agora eu vou pegar um pincel ainda mais fino, pegar um pouco da tinta preta e eu vou fazer essa marcação aqui do zíper que ele tem no centro da roupinha. É só um risco preto mesmo. Eu vou estender isso até aqui em cima na gola e fica assim. Agora eu vou passar cola aqui no lugar que a gente deixou para o cinto. E com uma tira de massa vinho eu vou colocar no lugar onde a gente deixou reservado para o cinto. E a gente vai fazer o cinto do personagem. Chegando aqui na frente eu vou cortar o excesso de massa e vai ficar assim. Agora eu vou pegar mais um pouco da massa vinho. Vou fazer um pequeno rolinho, achatar e vou cortar um quadrado. Na verdade foi mais um retângulo. E eu vou cortar uma pontinha aqui de cima, dessa forma. Agora eu vou colar de um lado, vou passar cola na parte de cima e vou colar essa pontinha que a gente fez. E eu vou achatar um pouquinho só com a nossa base acrílica. E o bolsinho dele já está formado. Se você quiser, você pode ajeitar esse bolso com uma faquinha. E eu vou marcar um furinho com agulha de crochê para poder fazer o botão. Eu repeti a mesma coisa aqui do outro lado e agora eu só vou colar um quadradinho de massa preta aqui no meio do cinto para ser a fivela do cinto dele. E eu vou demarcar o meio dessa fivela para fazer o acabamento que tem no cinto dele. Agora nós vamos para os braços.
Os braços, como eu já havia dito em outra aula, eles seguem as proporções humanas. O braço de um ser humano, ele vem bem abaixo da cintura, a parte da mão, ó, como vocês podem ver aqui, tá? Então, sigam a proporção aqui na sua folha de proporção. Eu vou começar fazendo a manga desse braço dele, tá? Pra gente poder começar a modelar a luva que ele usa. Para fazer a manga é bem simples, eu só vou pegar a massa no mesmo tom da roupa dele. Eu fiz uma bolinha e dessa bolinha eu vou pegar um pequeno rolinho, vou ver se já está da mesma grossura, não tem problema se ele estiver um pouquinho mais largo, tá? Porque essa massa vai encolher. Eu vou marcar o tamanho e vou cortar com a tesoura. E aqui em cima eu corto na diagonal para eu poder encaixar esse bracinho no corpo. Ó, vou dar uma leve achatada. E é assim que ele vai ficar. E agora eu vou pegar uma bolinha de massa branca com aproximadamente 2,1 gramas. Vou fazer um pequeno rolinho. Percebam que uma ponta ficou mais fina do que a outra. E eu vou verificar se já está do tamanho desejado. Depois que o tamanho já está certinho, eu vou verificar onde começa a mão dele. Eu vou marcar. E eu vou modelar a mãozinha como eu já ensinei lá naquela aula da estrutura do corpo do Kill Posquete. Olha só, já modelei a mãozinha, igualzinho eu ensinei naquela aula. A única diferença é que, em vez de separar os dedinhos, eu só marquei com a faquinha. E agora eu vou dar um movimento nessa mão. Eu vou fechar essa mão, ó. Eu coloquei o polegar para dentro e eu vou colocar os outros dedinhos, olha, para dentro também. E agora, para melhorar ainda mais esse movimento, eu só vou achatar aqui a mãozinha dele, bem de leve, com a nossa base acrílica, para deixar tudo bem mais quadradinho. Agora eu vou ver aqui a altura do bracinho dele e eu vou cortar o excesso. Vou marcar aqui com esse movimento o cotovelo dele. E aqui em cima eu vou vir com um boleador e vou abrir uma cavidade, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Depois eu só venho com uma agulha de crochê fina e faço as marcações que ele tem aqui, ó, na manga da luva dele. Eu vou pegar mais uma bolinha de massa, vou fazer um rolinho com a base acrílica e vou achatar. Ela precisa ficar um pouquinho grossa assim. E agora eu vou colocar essa massa aqui entre a mão dele e o início do braço. Vou fazer a junção aqui atrás só apertando e vou cortar o restante dessa massa. E agora eu vou marcar também com a agulha, porque essa parte aqui ela é bem dobradinha. E vai ficar assim, ó. E agora eu só vou passar cola aqui na parte de baixo da manga e eu vou colar essa parte aqui. Vou pegar novamente a tinta acrílica preta e eu vou fazer uma listra preta que ele tem aqui no meio da manga e aqui na parte de baixo também. Eu vou pegar novamente um pincel mais fino e com a tinta acrílica azul nós iremos fazer essa pintura que ele tem, ó, essa parte azul. Como vocês podem ver, ela faz um desenho, porque a gente vai colocar um quadradinho aqui de massa branca. E eu já fiz aqui nesse meu outro bracinho, mas como o vídeo travou, eu vou ensinar vocês a fazerem nesse bracinho do lado de cá. Esse bracinho de cá é a mesma coisa desse daqui. A única coisa que eu fiz foi dobrar o bracinho para ele ficar nessa posição. Eu vou pegar a tinta azul e eu vou pintar duas listras, uma mais em cima. E chegando aqui do lado, eu vou fazer como se fosse a metade de um quadrado. Ó. Vou descer, vou fazer uma pequena linha e vou subir de novo. Depois eu continuo pintando. E aqui na parte de baixo eu repeti o mesmo processo do que eu fiz em cima. Eu só fiz um pouquinho abaixo. Daí eu vou passar cola aqui nessa cavidade que ficou. E eu vou colar um quadradinho de massa branca ali. Eu vou cortar o excesso, porque ele precisa ficar na mesma altura da manga dele. E ele vai ficar assim, ó, desse jeito. Agora eu só vou passar cola aqui no corpinho, onde a gente abriu a cavidade de colocar os braços. E eu vou colar os braços. E ficou assim. Agora nós vamos colocar os detalhes que ele tem aqui em cima. Eu vou pegar uma bolinha de massa branca, vou fazer um pequeno rolinho novamente e vou achatar com o auxílio da base acrílica. Eu vou cortar somente as pontas e eu vou colar aqui entre o ombro dele e o pescoço. Depois eu só passo a base acrílica para deixar essa parte bem mais retinha. Depois eu só vou pegar uma cobrinha de massa branca, bem fininha mesmo, e vou colocar aqui em volta
desse retângulo branco que a gente fez para poder dar acabamento. A emenda eu vou deixar bem para cá, perto do pescoço, porque depois vai vir uma capa aqui por cima e vai esconder qualquer imperfeição. E agora eu vou colar 4 bolinhas de massa, uma em cada extremidade, para serem os botões. Depois que você colocar as bolinhas, é só pressionar bem de leve mesmo com a base acrílica. Eu também coloquei aqui na parte de trás. E agora eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado e eu já volto para mostrar para vocês. Bom, o meu ficou assim, eu fiz exatamente o que eu tinha feito aqui. E agora nós vamos para a parte final, que é fazer a capa dele e a máscara que ele tem aqui na frente, segurando dessa capa. Eu vou pegar cerca de 3,2 gramas de massa preta. Vou abrir essa massa com um rolinho. Ela precisa estar bem fina. E agora, com uma carretilha, eu vou cortar as laterais dela. E aqui em cima eu vou cortar em formato de U. Agora, essas pontas eu só vou dobrar. E aqui, ó, eu vou dobrar em zigue-zague, tá? Para dar uma movimentada nessa capa. Dessa forma. Agora eu vou passar cola aqui na parte de trás e aqui na frente. E vou colar essa capa. Dessa forma. Agora, para fazer a máscara, eu vou pegar a massa cinza. Vou fazer um pequeno rolinho. Vou dar uma leve achatada. E ela vai ficar um pouco grossa assim. Com a tesoura aí em cima eu vou cortar um formato de U de cada lado. E aqui embaixo eu vou cortar um U também de cada lado. Só que do formato ao contrário, a parte de cima. O formato que a máscara tem que ficar é esse. Aqui em cima são 2 U's e aqui embaixo 2 U's invertidos. Agora eu vou dividir ela aqui no meio com a esteca-faca, tá? E aqui dos lados eu só vou fazendo essa marcação. E pronto, a máscara é isso aqui. Agora eu vou passar cola aqui onde vai a máscara e vou colar. E fica dessa forma. Agora, para finalizar, eu vou pegar a tinta Metal Colors dourada e com o auxílio de um palito de dente, eu vou marcar os botões que ele tem aqui na perna e aqui no braço também. E agora, com a tinta acrílica prata, eu vou pintar aqui, olha, a máscara dele. Agora eu vou pegar a tinta acrílica azul e, para finalizar, eu vou pintar 4 bolinhas de cada lado da máscara. E ele fica desse jeito. Agora vamos voltar lá pro vídeo que eu tenho um recadinho pra você. Você sabia que com base nessa aula você consegue fazer outros personagens de outros animes também? Faça alguns personagens de animes com base nessa aula e me marca lá no meu Instagram, @oinventável, que eu quero ver todos os trabalhos de vocês. Aproveita e me segue lá também, porque eu sempre converso com vocês através dos stories, posto dicas e eu faço enquetes também de vídeos que podem sair aqui no canal. Então é essencial a participação de vocês lá no Instagram também. Ah, e se você adora Sailor Moon, não deixe de assistir a próxima aula que eu vou indicar aqui na tela final. É um tutorial que eu ensinei a fazer a Sailor Moon completa aqui no canal em Biscuit, sem moldes e de uma maneira bem fácil. Então não deixe de assistir. Até mais!